De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. E o assunto de hoje é exercício físico e exercício espiritual. O exercício físico, galera, é muito importante para a nossa saúde. O exercício físico, ele nos traz imunidade, tá? Ele faz a nossa imunidade ficar melhor, mais alta, para combater as doenças, né, as patologias, né, que vêm sobre o nosso corpo, tá? Quando você começa a exercitar, então você cria resistência contra a maior parte das doenças. Você não fica imune, você pode até ser contaminado, né? Você pode até ser atingido por alguma enfermidade, mas certamente o seu organismo vai ter mais força, mais condições para combater essa doença. E como você faz o seu exercício físico? Você começa numa caminhada, né? Pelo menos umas 2 vezes na semana, depois vai aumentando essa caminhada, se possível todos os dias. Depois de 1 mês, 2 meses, você começa a correr pelo menos 1 quilômetro por dia, tá? E vai aumentando. Daqui 2, 3 meses você corre 2 quilômetros, até você atingir uma média que você consegue manter. Isso é muito bom, melhora o seu sono, tá? Você vai ter um sono mais suave, o seu corpo fica mais leve. Se você é uma pessoa gordinha, você certamente vai emagrecer, vai ter um equilíbrio corporal. E sem falar que a sua saúde, a sua pressão normaliza. É muito bom o exercício físico, mas você precisa ter opinião, você precisa exercitar. É algo muito, que exige muito de você. O exercício chega a ser exaustivo, mas é necessário. É necessário para você adquirir saúde, tá? Se você vai envelhecendo sem fazer um exercício físico, certamente você vai atrofiar, você vai perder massa muscular, certo? Os seus braços vão afinando, as suas pernas, tá? Porque você vai perdendo massa muscular. E com isso, a sua saúde vai se esvaindo. Daqui a pouco você está uma pessoa anêmica, sem ânimo para nada, e as doenças estão montando em cima de você. Mas se você for envelhecendo com qualidade de vida, é muito bom. Mas é necessário você exercitar. Segundo as informações que os chineses, quando vai envelhecendo, que eles aposentam, então eles começam a fazer mais exercício. E nós temos aí japoneses e chineses chegando até os 119 anos, com longevidade de vida saudável, com saúde. Envelhecer não é doença, você pode envelhecer com saúde. Tá? É lógico que você não vai ver eternamente. E fazendo um paralelo com a vida espiritual, não é diferente. O apóstolo Paulo diz que o exercício físico tem pouco proveito, mas ele não diz que não é para fazer. Mas que o espiritual é para a vida eterna. Então nós precisamos exercitar também paralelamente o nosso físico espiritual. A nossa vida, o nosso corpo espiritual. Tá? Como exercita o nosso corpo espiritual? Primeiro, você tem que começar orando. Se você não tem costume de orar, se você converteu agora, se mesmo você é um crente velho, mas não tem costume, mas alguém está te pedindo, está te ajudando, o pastor está te orientando, comece a orar pelo menos 10 minutos por dia. Daqui a pouco você vai aumentando, certo? Daqui a pouco você está orando 1, 2 horas sem sentir cansaço nos joelhos, tá? Sem falar que você tem que orar sem cessar, em espírito. Mas a oração de joelho é necessária, é um exercício muito necessário, tá? A oração coletiva. E você vai fortificando na fé. O segundo exercício da vida espiritual é a leitura bíblica. Você tem que ler pelo menos um texto por dia. Você vai aumentando, tá? Você pode ler a Bíblia toda durante 1 ano, mas você tem que ler, você tem que exercitar a leitura bíblica, porque é na palavra que você fortifica, que você se robustece o seu corpo espiritual, que você cria massa espiritual. Sem a leitura da palavra, sem a oração, você não adquire musculação espiritual. Então você tem que exercitar. O terceiro exercício é o evangelismo pessoal, o evangelismo coletivo, ganhar almas, tá? Esse exercício de ganhar almas, além de deixar você robusto, você fica sábio.
Você exercita a parte cognitiva, porque a própria palavra diz que quem ganha alma, sábio é. Se você quer ser sábio, tem que ganhar alma para Jesus. Esse é o terceiro exercício. E o quarto é a mordomia cristã. É exercitar serviço na igreja, seja porteiro, seja departamento, né? Seja lavar o banheiro. É a mordomia cristã, cuidar daquilo que é do Senhor. Isso é muito importante, você vai tornar um crente robusto, não vai ser um crente anêmico, né? Que vai sofrer ananismo, e nem você vai ser um crente medíocre. Então nós vemos, irmãos, que quando a pessoa não faz exercício físico, ela fica anêmica, ela fica desanimada, e as doenças vão aumentando. Se não levar ela ao médico, ela morre. Assim é a vida espiritual. A vida espiritual é um pouco diferente. As pessoas que não oram, que não faz leitura da Bíblia Sagrada, que não jejuma, principalmente jejumar, consagrar. Quando você jejuma, você está dizendo para o inimigo que o seu alimento, o seu alimento não é só o pão de cada dia, mas o seu alimento é a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o jejum, ele é originário da palavra de Deus. Quando você jejuma, você está dizendo para o seu inimigo que o seu ventre não é o seu Deus. Você entende a importância do jejum? Quando você abstém, pelo menos se você não consegue ficar 1 hora, fica meia hora, mas você vai exercitando, daqui a pouco você está ficando 2 horas, fica até 1 dia, daqui a pouco você consegue ficar até 2 dias, e quanto mais você jejuma, mais saudável você fica na vida espiritual e também ajuda a vida física, tá? E cada vez que você jejuma, você cria mais massa muscular espiritual. E você está dizendo para o inimigo que nem só do pão você está vivendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque o jejum é originário da palavra de Deus. Então é necessário fazer esse exercício físico. E essa comparação é muito interessante, como eu ia dizendo, quem não faz exercício físico, vai envelhecendo, a tendência é ele adoecer, ficar anêmico, não ter ânimo mais para nada e tem que levar para o médico. E acaba morrendo se não se movimentar. E na vida espiritual é um pouquinho diferente. As pessoas que não fazem exercício físico, que vai parando, que vai se acomodando, primeiro, ele começa a dar problema, dar trabalho para o pastor, né? Coloca ele no departamento, ele começa a fazer facção. Ele começa a arrumar intrigas, divisões, tá? Segundo lugar, ele não quer mais orar na igreja, ele não vem para a igreja para orar. Tá? Ele não quer mais orar, porque a oração coletiva é necessária. A comunhão da eclésia é muito importante. As pessoas começam, a pessoa quando está com anemia espiritual, com deficiência, perdendo massa espiritual, ela começa a não vir mais na igreja. Começa a se tornar um crente desigrejado. E começa a dizer que os que estão vindo é fanático. Ela não tem mais prazer da comunhão, da koinonia. Ela afasta da comunhão da igreja. Isso é patologia espiritual, é sintoma de doença espiritual. E você precisa se cuidar. Você precisa buscar o doutor, que é o pastor, que é orientado por Deus, para ele te orientar a você exercitar. Ele vai te ensinar a você jejumar, a orar, a congregar principalmente. E as pessoas que vai perdendo, eles não oram mais, eles não jejumam, eles não têm leitura mais da palavra, não interessa mais na palavra, não ganha almas para Jesus e nem faz a mordomia cristã. E começa a fazer facções na igreja, começa a fazer divisões, tá? Começa a criar problemas na igreja e dá trabalho para o pastor. E além deles estar doentes, eles começam a contaminar os demais. É como essa pandemia que nós estamos vendo, né? Ela lastra, e é preciso de colocar a máscara espiritual. E a pessoa que tem essa máscara espiritual para te ajudar a se não contaminar com essa fraqueza espiritual é o pastor que tem a palavra de Deus, é os obreiros. Você precisa de ajuda, procura o obreiro, procura o pastor, que ele vai te orientar, certo? As matérias, os produtos, certo? Que você precisa usar para você não se contaminar. Tá? Então você precisa procurar o pastor. Quando você se sentir, se tiver dessa forma, não tem mais desejo de exercitar, fazer exercício físico, exercício espiritual, procure o pastor.
você precisa de insumos, tá? E o doutor é o pastor. Ele tem um insumo necessário para combater, para não deixar você se contaminar com essa doença do ananismo espiritual, da perca de massa espiritual. Você tem que se robustecer, e o pastor tem um remédio certo, que é a palavra de Deus. O obreiro também tem. Não faça pouco caso, procura ajuda. Quando você está doente fisicamente, você procura um médico, senão você morre. Quando você está sentindo que está doente espiritualmente, procure o pastor, procure os obreiros, procure um irmão que é espiritual para você sarar, porque a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Muito em seus efeitos, né? Pode te curar. É preciso você estar no coletivo com os irmãos. A koinonia, a comunhão, ela é saudável, ela traz saúde para nós, porque nós unimos para orar. A igreja primitiva, ela era unânime no partir do pão, na oração, no jejum, e também na pregação. Eles eram unânimes. É só você ler os primeiros capítulos de Atos, você vai encontrar. E você não pode fugir, você tem que estar sempre exercitando. Não é fácil, é exaustível, mas é glorioso. Você se sente mais leve, você tem uma vida de paz. Mesmo tendo guerra, mesmo tendo doença, você está em paz consigo mesmo, porque você está em comunhão com Deus. Então, ausência às vezes de guerra não significa paz. Mas também, momento de guerra, não significa também você não ter paz. Você pode ter paz mesmo em momentos de guerra, porque você está de bem, você está saudável espiritualmente. Então vamos, meus queridos jovens, queridos irmãos, vamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos exercitar nossa vida espiritual. Nós precisamos de fazer exercício, porque a igreja, eu não digo a igreja, a noiva de Cristo, mas a igreja no todo, muitos estão perdendo massa muscular porque deixaram de orar. E as patologias, as doenças do soma, do corpo está visível, e também do espírito. Vamos exercitar. Não deixe de fazer o seu exercício físico, mas muito mais o exercício espiritual. E aí está a receita para você ser, um Sansão espiritualmente. Vencer todas as batalhas, não com a força do braço, mas com a força do joelho, porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Galera, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, o seu joinha, certo? Compartilhe para as pessoas que precisam. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye!